Mas precisa de haver uma troca de informação para que esses dados não se percam no meio do caminho. Então, quando a gente tem aquela questão da unidade geográfica organizada, aqui a gente consegue ter um direcionamento melhor, né? Porque aí uma única pessoa vai receber essas informações e vai distribuir essas informações de forma correta. Planejar as metas, os objetivos e desenhar o plano terapêutico direcionado para cada paciente. Aqui tem muitos locais que já tem o plano terapêutico do paciente, né? Que isso se transforma no projeto terapêutico depois. Então, o plano terapêutico nada mais é do que a reunião da equipe, né? Então, essa equipe, ela é composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, e essa equipe, ela traça ali o tratamento daquele paciente para aquele diagnóstico daquele momento. Então, essas reuniões, obrigatoriamente, elas têm que acontecer, né? Que seja uma vez por semana, até porque nesse plano terapêutico você vai traçar também ali as metas, os objetivos, previsão de alta, né? Enfim, tem bastante coisa ali para ser discutido. E quais são os resultados desses rounds se eu implantar eles na minha instituição? Melhorar o processo específico, como adequação de cateterização vesical, aderência a práticas baseadas em evidências. Então, aqui é só um exemplo, eu vou estar discutindo melhor, né, como que vai funcionar esses dispositivos nos pacientes, né, eu consigo ali ter um entendimento de como que está a situação do paciente, se ele tem necessidade de estar usando uma sonda vesical de demora, ou se ele não tem mais necessidade da utilização da sonda, propor a retirada dessa sonda, por exemplo. Favorecer melhores desfechos doença específica, um exemplo, a redução de PAV em UTI. Nas UTIs, já se tem esses rounds interdisciplinares, né? Então, há já equipe que compõe esse grupo que faz visita leito a leito do paciente. Com isso, essas discussões são extremamente ricas, né, e define ali o plano desse paciente, o plano de cuidado, o plano de tratamento desse paciente. Melhorar a comunicação entre os membros da equipe. É interessante porque nessas reuniões dessas equipes, você consegue melhorar a comunicação. Então, por exemplo, você tem ali um paciente que tem problema com a família e esse paciente vai de sonda enteral embora. Então, o que eu preciso de fazer? Eu preciso, além da nutricionista para traçar o plano de cuidados desse paciente, eu também tenho, a nutricionista em relação à dieta, né? Eu também tenho a questão da participação da assistente social. Por quê? Porque a assistente social é um profissional de extrema importância dentro das instituições. É a assistente social que vai acompanhar todo esse desfecho lá na comunidade com esse paciente. Então, ali nesse momento, eu já fechei, já consegui traçar todo o trajeto desse paciente, da saída dele do hospital até a casa dele e como vai ser isso depois. Eu falo que isso é uma grande falha de muitas instituições, porque acha que a partir do momento que dá alta para o paciente, acabou a responsabilidade, mas não acaba ali, né? Esse paciente, quando ele vai para casa, então esse paciente pode desenvolver várias situações ali que logo depois ele tem que ser reinternado porque ele não foi bem orientado ou que ele não foi acompanhado pelo profissional específico, no caso, a assistente social também. Diminuir o tempo médio de internação. Com as visitas, com esses rounds, você consegue observar por que o paciente está internado ainda, sendo que não tem mais necessidade, o que está faltando para o médico dar alta para esse paciente. Então, com isso, você consegue fazer um giro de leito mais rápido, né? Então, o tempo médio do paciente de internação vai diminuir bastante quando você faz esses rounds. Então, isso é bastante interessante aí na gestão de leitos também. Reduzir os eventos adversos evitáveis.
Quando a gente tem essa comunicação, né, essa interação entre toda a equipe, a gente consegue ali evitar eventos. Por exemplo, um medicamento que não pode ser ingerido com determinados alimentos, por exemplo. Então, com a visita do farmacêutico dentro dessa equipe, o farmacêutico vai conseguir traçar a substituição desse medicamento já ali com o médico. Então, tudo isso facilita para toda a equipe o trabalho e você também está evitando os eventos para aquele paciente que está internado ali em determinadas áreas do hospital. Vou pegar como referência a UTI, né? Mas a gente pode estar fazendo esses rounds também nas enfermarias. Diminuir a taxa de mortalidade global. Com essas visitas, você consegue acompanhar de perto seus pacientes. Você consegue ter um acompanhamento do que está acontecendo com ele, né? Então, essa taxa de mortalidade, ela tende também a diminuir, porque você está seguindo outros passos para melhorar esse cuidado ao paciente. Aqui uma outra estratégia bastante conhecida já em vários hospitais do Brasil é o SBAR. O que significa SBAR? O S, situação, B, background, A, avaliação e R, recomendações. O foco aqui é a enfermagem. Ela é de fácil aplicação e a estrutura comunicação entre a equipe médica e enfermagem. O que? Situação. Como? Frase concisa sobre o problema. Aqui um exemplo. Olá, doutor. Aqui é a enfermeira fulana de tal. Estou acompanhando o paciente X. Ele teve uma dor torácica de forte intensidade há cerca de 2 minutos com dispneia e sudorese. O breve histórico, que é o B. Detalhes e contexto pertinentes ao problema. É um homem de 68 anos com história prévia de doença cardíaca que sofreu uma colectomia ontem sem complicações. Então, esse é o breve histórico desse paciente. O A, avaliação, análise e opções consideradas. Pedi um eletrocardiograma, minha preocupação é que ele esteja tendo um infarto ou uma embolia de pulmão. O R, recomendação. Ação imediata. É muito importante que o senhor venha imediatamente. Então, o SBAR é uma forma de comunicação entre equipe médica e enfermagem, né, e vice-versa, e ela é de bastante importância dentro das instituições. Aí você pode criar o seu formulário, o seu checklist, acrescentando aí o que você quiser, né, dentro desse SBAR. Hoje ele é aplicado somente por enfermeiros, né? Então ele tem ali uma situação técnica, né, mais acurada ali, e ela é bastante aplicada e resumida na questão de documentar, né, essa informação do paciente. Outra técnica que a gente tem também, que a gente pode minimizar esses erros de informação, é a técnica de Redback. O que é essa técnica? Ela prevê uma prescrição, um resultado de exame fornecido verbalmente ou pelo telefone, né? Seja anotado por quem recebeu e depois relido para quem solicitou, ou seja, ler de volta. Muitos erros acontecem quando a enfermagem recebe esses resultados de exame do laboratório. Isso é muito comum da gente ver, porque às vezes o pessoal da enfermagem não está tão acostumado à questão de valores de exames, né? Então, quando o laboratório liga para passar um resultado de exame, geralmente ou fala ou faz uma anotação errada, que isso pode comprometer o diagnóstico do paciente naquele momento. Então, essas informações devem ser bastante precisas e seguir assim, critérios mais técnicos, né, de acordo com a padronização do laboratório. O laboratório trabalha com referências, né, de vários valores para vários tipos de exame, então a gente precisa de ficar bastante atento. Então, essa técnica é bastante interessante
de você implantar aí, por exemplo, num pronto atendimento que recebe esses valores de exame, né, via telefone, para o médico ali dar andamento no atendimento ao paciente que está no pronto-socorro, enfim, num lugar que seja mais rápido o atendimento. Os valores de pânico devem estar estruturados e treinar a equipe é fundamental para maior rapidez no atendimento. O laboratório precisa definir os valores de pânico para determinados resultados de exame. Por exemplo, um CKMB, uma troponina, um CPK. Esses exames, esse é só um exemplo, tem vários outros que tem que ter aí um valor de pânico para os próprios profissionais estarem atentos em que momento que ele precisa correr com aquela informação. Porque se quem recebeu o telefonema não entender que um CKMB, uma troponina, são valores importantíssimos aí no momento do infarto do paciente, pode comprometer o atendimento dele, né? Então, o laboratório precisa de criar esses valores de pânico aí e informar, treinar, capacitar o pessoal que vai receber essas informações. Então, aqui fica uma dica dessa técnica de headback que está sendo bastante utilizada nessa questão dos valores de exames. Bom, finalizamos esse módulo. Te espero no outro módulo. Muito obrigada!